The broadcast is live. Oh, ok. Agora não sei se está compartilhando com o Facebook. Vou ter que olhar. Delor, eu não vou te oferecer um chimarrão que agora está proibido compartilhar, tá? Rapaz, é mesmo, hein? Vai que o Covid está na bomba, hein? Mas você sabe que há muitos anos atrás eu ouvi um gaúcho falando por que as bombas no Rio Grande do Sul são de prata. E você viu que agora estão descobrindo que os íons de prata matam o germe, matam o vírus? Ô, louco, é mesmo, hein? Então, eles bolaram um tipo de um spray que, com íons de prata, você aplica sobre a roupa e em menos de 4 minutos o vírus está morto. Você não precisa ficar lavando a roupa. Você aplica na máscara, a máscara em menos de 4 minutos está limpa. Ô, rapaz, precisamos arranjar umas pratas aí. Isso é melhor que assustar vampiro com prata. Exato. Mas você sabe que isso é um dos fundamentos, né? Porque a prata é contra o mal, né? Então, o vampiro é o sinal do mal, né? É verdade. Não sei se está compartilhando com o Facebook. Você não quer perguntar para a Paty? Melhor que isso. Está compartilhando, sim. Você aplica na máscara, a máscara em 4 minutos está limpa. Beleza. Vamos lá, então, rapaz. Precisamos arranjar umas pratas aí. Isso é melhor que assustar vampiro com prata. Eu fechei o Facebook porque tenho certeza que já está compartilhando, só falar normal. Tá, fechou então, tá ok? Você está gravando, Adelor? Olá, Ricardo. Você está gravando? Oi? Você está gravando? Não, é que ele na verdade, ele abriu o Facebook para ver se estava ok. Sim, mas o programa está sendo gravado? Sim, ele fica depois na página, né? Ah, tá. Então, beleza. Então, vamos lá. Começa aí, parceiro. Maravilha. Bom, gente, boa noite a todos. Boa noite aos meus amigos e amigas do Facebook. Eu sou Adelor Santos. Me intitulo, porque eu sou meio cara de pau mesmo, eu me intitulo como a nova voz da comunidade. Sou pré-candidato a vereador por Curitiba. E sou deficiente visual, eu tenho glaucoma congênita, desde que nasci. Quando eu abri os olhos, foi notado os olhos brancos. Na época, as crianças demoravam 3 dias para abrir os olhos. Hoje, as crianças já nascem com o olho aberto e tentando puxar o braço do pai e da mãe, né? Então, brincadeiras à parte, sou Adelor Santos, já falei, né? Tenho 54 anos, bem vividos, graças a Deus. Sou formado na Escola da Vida. Fui músico durante 22 anos na noite curitibana. Depois conheci um pouco mais da palavra, me tornei cristão e hoje me considero um servo de Deus, usando a minha voz e as minhas mãos para louvar ao Senhor nas igrejas aí onde me chamam, e estamos aí. Hoje sou membro da Igreja Comunhão Cristã Resgate no bairro Santa Quitéria. Beleza? Eu hoje tenho o maior prazer de receber o Ricardo Mesquita. O Ricardo é arquiteto, urbanista. Bom, ele vai falar melhor sobre isso. E nós estamos aqui porque o nosso lema aqui é falar de acessibilidade. Acessibilidade em calçadas e acessibilidade nos órgãos públicos. Ricardo, tudo bem contigo? Boa noite, como é que você está? Me conte aí. Boa noite, Adelor, tudo bem? Tá bom o som? Tá ótimo. Ricardo, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo convite. Eu sei que você é um cara bem atarefado, mas tirou esse tempo aí para a gente conversar. Eu te agradeço muito por isso, viu? Pode ter certeza que Deus vai te recompensar, viu? Já está recompensando faz tempo. Amém, amém. Eu que agradeço o teu convite, Adelor, e sempre que quiser falar sobre o assunto acessibilidade, sustentabilidade também, eu tenho 2 vertentes na minha vida, né? Como arquiteto, eu tenho a sustentabilidade como paixão. Desde criança, né, com os meus pais, no tempo que nem existia a palavra ecologia, a minha mãe ia para a praia, levava um saquinho de papel, onde a gente juntava todos os detritos, as plantinhas eram super bem cuidadas, as árvores protegidas, os animais protegidos. Então, a questão da sustentabilidade é uma coisa que já nasceu, né? Nasceu comigo, já dentro do meu lar, através dos exemplos do meu pai, da minha mãe. Ensinamentos, né? E
eu sempre tive uma paixão, a minha arquitetura, inclusive, se você um dia nós tivermos a oportunidade de fazer um programa sobre arquitetura, vou te falar muito sobre a questão da arquitetura bioclimática, onde você aproveita recursos naturais. Eu até estava comentando agora há pouco no Facebook, né, sobre a questão da falta de água. Se todo mundo, se 1% da população fizesse o que eu faço em termos de respeito à água, nós não íamos ter falta de água. Tá? Eu recolho a água da chuva, eu reutilizo a água de máquina de lavar roupa, espero ter uma quantidade considerável de roupa para lavar, né? Reutilizo, eu primeiro lavo as roupas brancas, depois a água do enxágue da roupa branca, eu reutilizo para lavar as roupas coloridas. Então, sabe, eu gasto, para você ter uma ideia, Delor, eu gasto de 1 a 2 metros cúbicos por mês. Mas, infelizmente, a Sanepar não colabora comigo. Ela me cobra 5 como taxa mínima. Aí eu pergunto, por assim, qual é o órgão mais sensível do corpo humano, Adelor? Você sabe, não? O bolso. Esse é sensível, viu? Enquanto o pessoal não vê nenhuma vantagem, eles não vão economizar, eles vão passar sede, mas não vão economizar, não vão ajudar. Bem, a questão da arquitetura, para mim, sempre teve essa importância muito grande na questão de aproveitamento de recursos naturais. Mas isso lá nos idos de 1982, eu fiz o primeiro curso técnico de edificações da Escola Técnica, onde eu aprendi a construir. Era mão na massa mesmo, né? Prática. Depois, foi o antigo Cefet, né? Eu sou anterior ao Cefet, eu sou do tempo da Escola Técnica Federal do Paraná. Olha só. Depois fiz, daí o último ano de Escola Técnica eu fiz junto com Engenharia Civil, o primeiro ano de Engenharia Civil. Entrei na faculdade super cedo, com 17 anos. Achava que eu queria fazer engenharia, porque no meu tempo, se a pessoa falasse bem, ia ser advogado. Se tivesse estômago forte, ia ser médico. E se soubesse desenhar, ia ser engenheiro, né? Então, praticamente fui induzido, né, para ir para a engenharia. Mas lá pelo terceiro ano de engenharia, eu vi, não quero ficar fazendo cálculo o resto da minha vida. Aí eu fui para a arquitetura na PUC. Bem, no terceiro ano da arquitetura da PUC, isso lá nos idos de 1900 de bolinhas, 82 mais precisamente, fevereiro de 82. Tempo que eu tinha muito cabelo. Oi? Tempo que eu tinha muito cabelo. E eu indo para a faculdade um sábado de manhã, às 7 horas da manhã, cruzando pela Visconde de Guarapuava, cruzando desculpe, eu na Westfalen, cruzando a Visconde de Guarapuava, né? Fui violentamente atingido por um carro, um cara bêbado, um carro em altíssima velocidade, furou o sinal vermelho, me atirou lá dentro da Vidrauta. Para você ter uma ideia, tive 45 fraturas na perna esquerda, da metade da canela até quase o final do fêmur, minha perna espedaçou inteirinha. Tive perda de massa óssea, perdi pedaço de osso no asfalto. Na hora que eu parei de rolar no asfalto, que eu fui procurar para ver como é. E gozado que na hora da pancada, aquela carga de adrenalina, você não sente dor, você sente um calorão enorme no teu corpo. Impressionante, né? E a hora que eu parei de rolar dentro do capacete ainda, né, comecei a ver como é que eu estava, né? Os braços estavam mexendo, quando eu fui procurar minha perna, só achei um osso. O fêmur estava para fora da calça, cara. E eu gosto de contar com essa tragicidade mesmo, cara, para que as pessoas entendam que motocicleta não é um veículo. Motocicleta, eu apelidei motocicleta de Jesus me chama. Porque é um veículo perigosíssimo, rapaz. Até quando você está na tua, fazendo tudo certinho, sempre vai vir alguém e você vai estar em desvantagem, tá? Eu quebrei fora a perna, né? Foram 45 fraturas na perna, quebrei clavícula, 5 costelas. Eu só não quebrei a coluna e a cabeça, graças a Deus. Mas passei horrores, cara. Porra, sabe? Comi o pão que o diabo amassou. Imagino. Foram 6 anos de tratamento, tá? Foram várias cirurgias, inclusive tive problema de infecção na osteomielite, na perna, custou 6 anos de tratamento. O primeiro ano inteirinho da fratura, eu tive que ficar praticamente em casa, dormindo na sala, que eu morava numa casa de 2 pavimentos. Então, não podia ir para o quarto, né? Não podia ir no banheiro, não tinha nenhum banheiro acessível. Então, tive que me acostumar, de repente, de uma hora para outra. Imagina, um cara que... eu tinha 20 e poucos anos, 22, 23 anos, e eu era ciclista, eu subia e descia a serra, eu jogava basquete, eu jogava vôlei, eu corria, sabe? Eu fazia de tudo, cara, não tinha... E, de repente, você está lá preso numa cama. Isso só para mostrar para as pessoas que, quando você fala assim, né, não, vamos providenciar... não, aqui não tem nenhum aleijado, como eles costumam falar, né? Eu falo, não, se você tiver sorte, no mínimo, se você tiver sorte e nunca quebrar um dedo, você ficará idoso. E eu agora cheguei já na idade do idoso também. Estou com 62 anos,
aquela minha vitalidade, aquela minha disposição física já não é mais a mesma. Se eu ficar aqui meia hora falando com você no celular, no internet aqui, quando eu for levantar, vai me doer o joelho até eu começar a andar de novo. Então, essas fraturas, principalmente no inverno dói uma barbaridade. Ah, eu acredito, imagino. Mas ao final dos 6 anos de tratamento, me curei, né? E passei sempre, desde o meu acidente, eu passei a fazer meus projetos pensando de como seria visitá-los a bordo de uma cadeira de rodas. Tá? E fiquei fazendo meus trabalhos e achando que o que os outros estavam fazendo de errado não era problema meu. Eu estava fazendo a minha parte. Né? Mas daí Deus, né? Eu estou vendo que você também é um cara cristão, né? Eu nasci em igreja adventista, evangélico. Meu filho estudou em escola católica, eu estudei numa universidade católica, né? Então eu gosto de dizer que eu sou cristão, tá? Exato. E Deus, de uma certa forma, né, ele primeiro me capacitou. Você já ouviu falar aquela famosa frase, né? Que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? Ele capacita os escolhidos. Então, a primeira capacitação foram 6 anos de muleta, bengala, cadeira de roda, escorregando em piso escorregadio na própria universidade, refraturando a perna depois da queda, infecção na perna. Então, eu fiz o menu completo de como deve ser a vida de uma pessoa com deficiência. Né? Na verdade, você viveu na prática, e por isso... Na prática. Por isso, Adelor, que quando alguém vem rebater alguma afirmação minha sobre a questão do perigo do piso escorregadio, sobre a questão da irregularidade de uma calçada, eu primeiro pergunto, você já andou numa cadeira de rodas? Você já andou com uma venda e uma bengala para ver quais são os obstáculos de uma pessoa com deficiência visual? Se nunca fez isso na vida, não venha falar comigo. Não venha me rebater aquilo que eu estou afirmando, porque é aquilo que eu vivi na prática. Tá? Então, a norma, a NBR 9050, ela é bem clara. Tá? Pisos deverão ser antiderrapantes sob qualquer condição. Então, eu te pergunto, por que fabricam pisos escorregadios? Se eu não posso usá-los, se eu não posso aplicá-los. Tá? Mas, enfim, eu levava a minha vida tentando fazer o que eu podia certo. O que os outros estavam fazendo errado não era problema meu. Eu não ia comprar briga dos outros, né? Até que um dia Deus resolveu dar mais um toquezinho na minha vida. Aí tocou na vida do meu filho de uma forma muito... Essa história é muito bacana, eu gostaria que você contasse realmente, ia falar sobre ela. É uma história muito misteriosa e, ao mesmo tempo, maravilhosa. Ele chegou em casa, isso no ano de 1999, ele com 9 anos, no mês 9. Para quem gosta de cabala, esse é um prato cheio, né? É 9 para tudo que é lado, cara. Bem, ele chegou em casa, Delor, e com o olho inchado, né? E o que é isso, Rafael? Andou brigando na escola? Não, pai, tá coçando. Aí agora, né, essa pandemia está alertando aquilo que eu venho há 20 anos eu venho falando. Gente, mantenha as unhas cortadas, mantenha as unhas, as mãos higienizadas, não leve a mão ao olho, não leve a mão ao nariz, não leve a mão à boca. Você está carregando milhões de bactérias na tua mão. A partir do momento que você cumprimentou alguém que acabou de tossir na mão, a partir do momento que você pegou no balaústre lá do ônibus para segurar, tudo que tem de ruim vai vir através da tua mão. A tua mão é o veículo de transmissão, o pior veículo de transmissão. Pegou no dinheiro. Ora, dinheiro, eu tenho um nojo de pegar dinheiro, cara. Eu pego dinheiro assim com a ponta dos dedos e já passo o álcool. Isso há anos, não é de agora. Tá? Então, eu tenho um verdadeiro toque em relação à questão porque eu tive, né? Eu vivi na minha perna durante 6 anos saindo pus abaixo do joelho. Tá? Tinha dias que ficava um buraco de quase 2, 3 centímetros de diâmetro, dava para ver o osso lá dentro. Tá? Chegava a sair pedaços de ossos por causa da infecção, né? Por causa da osteomielite. Aí, bem, o Rafael chegou em casa com aquele olho inchado. O que é isso, filho? Brigou? Não, pai, tá coçando o olho. Daí eu cocei o olho lá na escola e agora tá ardendo. E tá, filho, então hoje é sexta-feira à noite, e amanhã a gente procura o doutor Vicente, que era o pediatra dele, né? Vamos ver o que ele acha disso. No dia seguinte, ele não saía da cama, Delor. Acordou paralisado na cama, mijado, reclamando que não conseguia se mexer, chorando, Delor. Meu Deus do céu. Daí tentei achar o pediatra, ele estava viajando, estava na praia. Filho, você vai ter que aguentar isso aí até segunda-feira para a gente ir lá no pediatra, né? Que coisa, mas o pai tá doendo muito, sei lá o quê. Ainda cheguei a levar ele num postinho de saúde, mas aquele atendimento assim, sabe? Maravilhoso. Sustou, né? Sustou. O cara olhou para ele assim, não, isso é uma conjuntivite, e essa dor na coluna dele, não, isso é um mau jeito. E ficamos naquilo, né? Receitou um colíriozinho e me mandou de volta para casa. Aí na segunda-feira, pela primeira vez, eu observei, quando eu cheguei no consultório do Dr. Vicente, que o consultório dele era totalmente inacessível.
que era a primeira vez que eu tinha que carregar um filho no colo para dentro do consultório dele. Quer dizer, quando era nenezinho, tudo bem. Agora, você pegar um cara fortinho, com quase 10 anos de idade, pesando quase 50 quilos, e tendo que entrar dentro de um hospital com aquela criança no colo, foi bastante complicado, até porque... Subindo escadarias ainda? Oi? Subindo escadarias? Subindo tudo. Eu tenho essa clavícula esquerda quebrada por luxação também, né? Na hora da pancada, que a clavícula saiu do lugar. Então, eu tenho uma certa falta de força no braço direito, né? Então, rapaz, encurtando a conversa, depois que eu saí do consultório do médico, ele me pediu uma série de exames, tá? E eu comecei a ir em todos os hospitais da cidade. Desde o hospital de clínicas, onde eu tive que largar a cadeira de roda lá na calçada, porque vocês sabem que a General Carneiro, a rua em frente ao hospital de clínicas aqui em Curitiba, tem degrau na calçada. Você sabia disso? Já passou por ali, né? Muitas vezes. Aquilo ali é horrível para quem enxerga, imagine para quem tem uma deficiência. Agora imagina, degrau na calçada de acesso ao hospital que é referência mundial no transplante de medula óssea. É uma coisa assim, e tá assim até hoje, Adelor, faz 20 anos. Assim. Eu estive no ano passado com a minha filha lá, que ela precisou fazer um exame lá, tá do mesmo jeito. É impressionante. Faz 21 anos que eu estou falando dessa maldita dessa calçada, ela continua igual. A do Pequeno Príncipe, quando você chegava no Pequeno Príncipe, não sei se você chegou a conhecer o Pequeno Príncipe antes do ano 2000? Conheci, mas ali tem o teu dedo, né? Você lembra como é que era a calçada de acesso? Era em paralelepípedo, aquele pedrão grande que usa em poço de gasolina para caminhão passar em cima. De vez em quando. Colocaram ali para os pacientes acessarem. Na calçada da minha rua aqui, viu? Colocaram aquele piso para acessar o hospital. Imagina que coisa absurda, né? Sem contar que a calçada lá da frente também era em petit pavé e pedras irregulares. E daí eu acabei internando o Rafael lá no Pequeno Príncipe, né? E a doutora Dulce, que cuidou dele, falou, olha, ele está com sintomas de uma sacroileite. O que é isso? É um vírus, uma bactéria, não se sabe, que entrou pelo globo ocular e se estabeleceu na junta do sacro, da coluna, né? Com o ilíaco, que é a bacia. E ali travou. E começou a formar um caroço, um buraco preto na radiografia, e aquele buraco preto aumentava gradativamente, até que ao final de 45 dias, já estava maior que um feijão cavalo na radiografia. Ela falou para mim, olha, Ricardo, pai, né, que ela chama, pai, nós só temos 2 alternativas aqui. Celular. Você tem que atender? Só um minutinho. Oi, pode falar, pode continuar. Então, daí ela falou, olha, ou a gente faz uma biópsia para saber o que é que está lá dentro, se é um vírus, se é uma bactéria, ou isso aí vai crescer até que vai chegar ao ponto que vai estourar e vai contaminar o corpo inteiro. Eu falei, tá, mas e qual é o procedimento? Nós vamos ter que fazer uma biópsia, uma invasão, e vamos furar essa cápsula onde está a infecção lá dentro. Então, nós vamos ter horas, 24 horas, para descobrir o que está lá dentro. Corre o risco daí de virar uma septicemia, porque nós vamos abrir o local e vai espalhar esse vírus, essa bactéria, pelo corpo inteiro. Cara, meu chão faltou embaixo de mim, né? Aí, depois que a médica saiu do quarto, eu ajoelhei do lado da cama do Rafael, me lembrei, né, dos meus tempos que a minha mãe, todos os dias, a gente ajoelhava junto, pedindo oração, tanto ao acordar quanto ao dormir, né, pedindo a proteção de Deus, né? E eu falei, pai, faça o que quiser da minha vida, mas não me tira meu filho. Eu não posso... Eu já tinha uma filha mais velha, 7 anos mais velha que ele, e tenho ele que hoje ele está com 30 anos. Na época ele estava com 9 anos, minha filha já estava com quase 16. Falei, olha, faça o que quiser da minha vida. E eu acho que qualquer pai é capaz de fazer isso, né? Com certeza. Ofereci a minha vida para Deus. Me lembrei até daquela passagem de Abraão e Isaac, né? Onde ele, com a faca levantada, o anjo veio e repreendeu ele antes que ele cometesse, né, o sacrifício do próprio filho, né? E eu falei, olha, faça o que quiser da minha vida. Pois olha, Delor, não sei quantos acreditam em milagres, mas o que aconteceu comigo, não tem como dizer que não foi um milagre. Na mesma noite, isso naquela época do Motorola PT500, aquele tijolão, né? Lembro daquele, tive um daquele. Atendi, era a irmã diretora da escola do Santa Terezinha, que ele estudava, a irmã Marta. Aí ela perguntando como é que ele estava, eu falei, olha, irmã, eu estou desesperado. Ela, calma que nós vamos rezar por ele. Mas eu achava que ela ia fazer uma oração lá na capela, né, e tal. De repente ela chegou lá naquele hospital com outra irmãzinha pequenininha, baixinha, bem idosa, que eu acho que foi um anjo que Deus mandou ali, né? E ela entrou dentro do quarto e sorrindo para todo mundo, parece que acendeu uma luz dentro do quarto, assim, né? Daí ela chamou os médicos, os enfermeiros, vamos rezar por essas criancinhas e tal. E ela ficou, como Cristo fazia, né, com as mãos postas
sobre o Rafael e fez uma oração linda, maravilhosa. E eu do lado ali só amém, 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 amém. E eu senti nessa hora um calor muito forte. Sabe, eu cheguei a suar, estava um mês frio, era setembro, estava frio, um dia muito frio. E eu suava. A hora que ela terminou a oração, que eu fiquei de pé, ela me viu assim, escorrendo suor, né? Perguntou, você também sentiu a presença do Espírito Santo? E olha, irmã, se ele é quente, sim. E olha, rapaz do céu, aquela oração queimou a infecção que estava dentro do osso dele. Foi uma coisa impressionante. Na mesma hora ele já estava com uma fisionomia mais um semblante mais tranquilo, ele estava sempre com aquela cara contrita de dor, né? Ela se despediu e tal, e eu falei, mas irmã, e a biópsia de manhã? Ela deu com o dedo no meu nariz assim, fé, meu filho, fé. Né? Que tem aquela famosa frase de Cristo, né? A tua fé te salvou, né? Exato. Aí eu, tudo bem, porra, estava morto de sono, o Rafael também, dormimos. Deu 6 horas da manhã, cara. A hora que eu acordei, que a maca estava entrando no quarto para levar ele para o centro cirúrgico, ele estava sentado na cama. Aí a médica até se assustou. Como é que você está sentado, rapaz? E pegou e pôs ele na maca e levou para a radiologia, em vez de levar para o centro de cirurgia. Voltando, uma hora depois, ela voltou com várias radiografias. Eu tenho essa radiografia guardada até hoje. Ela mostrou, está vendo essa radiografia aqui de 3 dias atrás, aquela coisa preta, que é aquela mancha preta? Olha como é que está hoje, aqui está branquinho. Está formando um calo ósseo. Eu, mas como é que é isso, irmã? Ela falou, olha, eu posso te dizer que foi uma reação retardada do organismo, um efeito colateral de algum medicamento, mas eu também posso achar que foi um milagre. Eu soube da oração que vocês fizeram ontem aqui, então eu prefiro achar que foi um milagre. Então, você veja para a médica, né? E nós sabemos que foi, né? Uma pessoa que conhece com profundidade a profissão dela, ela não viu argumento físico suficiente para justificar que fosse alguma coisa física. Não foi uma coisa material. Bem, resultado, Adelor, 3 dias depois saímos andando com o Rafael no hospital. E a primeira intervenção que eu fiz na minha vida dos outros foi exatamente do Pequeno Príncipe. Escrevi uma carta de 3 páginas para a direção, apontando tudo que estava errado no hospital. A calçada irregular, a porta do banheiro que era abrindo para dentro, que dificultava fechar a cadeira. Então, eu nem sabia que existiam normas sobre isso. Mas eu já fiz ali o meu primeiro laudo de acessibilidade do Pequeno Príncipe. O piso escorregadio, que quando ele saiu andando com uma muletinha para ajudar, né, já saiu escorregando e tal. Então, e depois desse dia, eu não parei mais. Tá? Aí eu comecei, naquela época, 99, não tinha internet ainda, né? Nós tínhamos aquela internet de escada porcaria lá. Ui, como era ruim aquilo, hein? Aí eu comecei a frequentar as associações de pessoas com deficiência, Instituto de Cegos. Nessa época, conheci o Mário Sérgio lá no Instituto de Cegos, né? Conheci o Simão lá no Instituto de Cegos e tal. E daí fui conhecer também o Flávio Arnes, que tem um filho especial, inclusive, né? Que é um legislador, uma pessoa que tem muito conhecimento a respeito da questão da legislação de pessoas com deficiência. E eu fiquei descobrindo que não tinha muita coisa. Não tinha quase nada naquela década ainda, né? Tinha pouquíssimas coisas. E aí eu comecei a frequentar várias instituições e comecei a eu mesmo a pesquisar o que era o correto. Tá? Tive vários amigos, inclusive, que me indicaram, né? O próprio Mário Sérgio, que eu não saí andando com ele na rua. Ô, Ricardo, tá vendo aqui, ó? Você tem que me falar. Atenção, um degrau para cima. Ó, atenção, degrau para baixo. Né? Ele que me ensinou, inclusive, tem que segurar no cotovelo e não no ombro, né? Que o cotovelo eu posso direcionar melhor a pessoa, né? Que eu estou conduzindo. Então, comecei, o Ricardo Tanoff, era um cadeirante, amigo meu, né, que é tetraplégico, pediu, Ricardo, não existe norma sobre isso, mas sempre que você fizer um projeto, coloca do lado do vaso sanitário um ralo e uma ducha higiênica, que daí fica fácil de eu esvaziar minha bolsa coletora, que fica lá no tornozelo, e eu já, com a própria ducha higiênica, já dou uma descarguinha ali no ralo, já fica tudo sequinho, né? Por que tem aquele buraco na frente do vaso também, né? Para a pessoa poder, porque ele mesmo não tinha aquele problema de movimentos peristálticos do intestino, né? Então as fezes não saíam sozinhas. Tinha que ser empurrada e tinha que ser uma pessoa com uma luva, tinha que fazer a retirada, né, do bolo fecal. Então eu fui aprendendo tudo isso aí, Adelor, na prática mesmo. Na prática. Você realmente viveu a prática, né? Depois de 6 anos estudando sobre o assunto, aí um dia o Álvaro Cabrini era o presidente lá do CREA, o meu amigo Antônio Borges dos Reis era da diretoria do CREA, e juntos nós fomos falar com o Álvaro e chegamos à conclusão de que realmente o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, na época, hoje está separado, né? Conselho de Engenharia um, Arquitetura e outro, e falando, nós temos que começar a exigir que os nossos profissionais coloquem acessibilidade em todos os projetos. Tá? Aí eu elaborei o primeiro curso de capacitação de fiscais do CREA. Saímos rodando esse Paraná aí inteirão,
todos os municípios do Paraná nós fizemos. Eu, o Coronel Bondaru, que inclusive fazia palestra sobre a segurança dos municípios, falava sobre acessibilidade, e nós vimos que as nossas vertentes tinham muita coisa em comum. Uma calçada de pedra irregular, petit pavé, por exemplo, é prejudicial à pessoa cadeirante, é prejudicial a uma pessoa que usa um salto alto, é prejudicial a uma pessoa que usa muleta, é prejudicial a uma pessoa que usa um sapato de couro com sola lisa, mas também é prejudicial à polícia, porque o cavalo ele não tem estabilidade numa ocorrência em piso de petit pavé. O soldado ele tem que apear do cavalo e fazer a ocorrência a pé, porque o cavalo vai escorregar, ele mesmo refuga, ele não é burro, é cavalo, né? Mas acho que nem o burro gosta de pedra. Só nós, os humanos, que continuamos na era da pedra lascada, andando sobre calçadas de pedra, né? Com tanto cimento à vontade para a gente fazer calçada de cimento, como foi feito em São Paulo, na Avenida Paulista, né? Poder fazer bloco de concreto. Eu gosto muito do bloco de concreto, por causa daquela minha vertente também da sustentabilidade. É uma calçada fácil de você retirar, passar um cano e recolocar, não causa nenhum tipo de detrito, né? Não causa nenhum tipo de caliça. Se ela afundar com a passagem de um caminhão, você tira aqueles bloquinhos, coloca uma camadinha de areia embaixo, coloca ele de volta, tá no coloca de volta. Então, eu fui começando realmente a ver que as nossas atitudes como profissionais é obrigação nossa, nós zelarmos pela segurança do cidadão, né? Então, eu comecei a ter grandes amizades entre o pessoal, como o Mário Sérgio falava lá, a Cegolândia, né? Na Cegolândia, grandes amigos. Infelizmente, um deles partiu recentemente, né? Não sei se chegou a conhecer o Mauro Nardini lá, que foi presidente. Sim. Partiu de uma forma triste aí, inclusive acometido da tal da Covid, né? No final aí descobriram que ele estava fragilizado lá por causa das escaras, foi fazer e tinha outras comorbidades e acabou que a Covid levou ele também. O Alberto Nogueira foi embora por causa de escaras, o Apolinário foi embora também por causa de escaras maltratadas, né? Então, eu fiz grandes amigos, mas também, ultimamente, tenho perdido grandes amigos aí por conta dessa... Hoje nós estamos com uma professora, que foi minha professora na adolescência, que até pelo menos antes de ontem estava internada com a Covid também. Uma professora deficiente visual, gente da melhor qualidade também. Como é que é o nome dela? Professora Laura. Laura. Isso. Você chegou a conhecer a professora Lilian? Sim. É lá do Instituto mesmo, essa professora Laura? Ela chegou a lecionar, talvez muitos anos atrás, no Instituto, mas ela foi minha professora, por exemplo, na APADEV. Eu acho que eu conhecia a professora Laura, assim, não era ela que fazia uns artesanatos de macramê, daquelas... acho que sim, né? Eu conhecia ela. Muito talentosa. É verdade. Mas vamos lá. Antes de nós continuarmos aqui, eu quero conversar um pouquinho com o pessoal que está assistindo, com o pessoal que vai assistir depois. Como depois desta live eu tenho uma outra live falando sobre política mesmo com o pessoal do partido, então, quem quiser deixar pergunta para o nosso arquiteto Ricardo Mesquita, deixa as perguntas aí que a gente responde depois nos comentários, beleza? Nós vamos procurar responder todo mundo, com certeza. Legal. Vamos lá, Ricardo. Então, me deixa só falar de uma coisa muito importante para os seus colegas políticos e para você também, né? Então, nós vamos dar continuidade aqui, mas pode falar. Tá. Vamos bater muito forte. Eu estou repetindo isso há anos. Eu estou aproveitando todas as lives do mundo possível, palestras, cursos, o que eu esteja relacionando, eu estou avisando e solicitando para as pessoas lutarem pelos seus direitos. Nós temos a Lei Brasileira da Inclusão, no artigo 113, determina, tá? Isso já, como eu comentei antes de começarmos a live, isso já está na Constituição Brasileira, isso já está na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mas no artigo 113 da Lei Brasileira da Inclusão está lá, bem explícito. Compete à União, estados e municípios, a construção e manutenção de bens públicos. Tá? Entre eles, calçadas, passeios, está lá na relação. Eu não estou inventando nada aqui. Tá? Aí, em 2017, nós tivemos um evento no Ministério Público, chamado o nome do evento era Calçadas e Acessibilidade. Tá? E eu municiei o pessoal lá do Ministério Público com leis, com decretos,
a própria Lei Brasileira de Inclusão, né, que começou em 2015, 2017, já fazia 2 anos que estava em vigência, tá? E, de posse dessas afirmações legais, tá? Ela emitiu nós não aprendemos ainda como fazer o compartilhamento de telas aqui nesse StreamYard aqui, né? É verdade. Não deu na muito tela, tempo. Na cama eu perdido, mais perdido que segue em tiroteio aqui. eu vou mostrar aqui na tela, tá vendo? Tem um documento branco, tá? Escrito Ministério Público, tá? Está endereçado a mim aqui como arquiteto, pela doutora Rosane Beraldi Bebervanço, ao senhor Ricardo de Mesquita, digníssimo arquiteto do Centro de Vida Independente, que na época, quando o Nogueira ainda estava vivo, né, a gente lutou anos pelo Centro de Vida Independente, né? E ela emitiu esse ofício aqui que eu faço questão de ler, principalmente o finalzinho do primeiro e o segundo parágrafo. Está escrito assim: o Ministério Público do Paraná, pelo intermédio dos seus CAOPs, né, os Centros de Apoios, vem por unanimidade no evento Calçados e Acessibilidade, realizado no dia 28 de março de 2017, no auditório do Ministério Público, afirmar, ante o disposto, inciso 1, ante o disposto na legislação pátria vigente, cabe aos municípios implementarem desde já as rotas acessíveis e, inciso 2, igualmente, presta atenção, Adelor, uma coisa é muito clara, não tem que ficar pensando, será que é, será que não é? Isso aqui é emitido por uma pessoa que tem fundamentos jurídicos. Né? Okay. Então, ela afirma, igualmente, os municípios devem atualizar legislação local no sentido de que assumam a construção e conservação das calçadas. Abre parênteses, para deixar bem claro. Afastando essa responsabilidade do particular, fecha parênteses, dentro dos padrões técnicos de acessibilidade. E ela termina com a seguinte afirmação. Com tal comunicado, o objetivo é, por um lado e por óbvio, conferir publicidade. É isso que eu estou fazendo nesse momento, dando publicidade a esse documento. Que maravilha, hein, Ricardo? Ao entendimento correlato e, de outro, concitar a reflexão sobre as mudanças necessárias na área. Tá? Então, sabe, eu não entendo por que, passados tantos anos, está lá desde 2015 na Lei de Inclusão. Ricardo, você pode me disponibilizar esse documento? Claro. Para quem quiser esse documento, basta anotar aí, meu e-mail é super fácil de guardar. É só lembrar ARQ, as 3 primeiras letras de arquiteto, ARQ Mesquita, tudo junto. Mesquita. @gmail.com. arqmesquita@gmail.com. Okay. ARQ, tá? Tem gente que confunde o Q com K. Não, é Q. Ok, arqmesquita@gmail.com. Tá. Você sabe por que eu te perguntei sobre isso? Que essa semana, aqui na minha página Adelor Santos de Olho no Futuro, porque eu acho que você já percebeu, eu tenho feito alguns vídeo de cego, né? Sai meio torto e tudo mais. Mas muito bons seus vídeos, muito bons, gostei dos vídeos. Então, eu tenho feito para mostrar problemas de calçadas da nossa cidade. Aí um cidadão, que eu não vou me lembrar o nome, se eu lembrasse eu falaria, porque, afinal de contas, ele fez um comentário na minha página. Ele disse assim, se vocês não sabem, calçada é por conta do contribuinte, não da prefeitura. Mas de onde que era esse cidadão? Era de algum órgão público? De onde que era? Boa pergunta, eu acho que é alguém que não lê as leis. Não, é um ignorante, né? O ignorante no sentido realmente literal da palavra, uma pessoa que ignora seus direitos e seus deveres. Agora tem um outro comentário que eu quero frisar para você e para quem está assistindo, porque eu não, como dizem por aí, eu não sou filho de pai assustado, apesar de não ver de onde vem a bala, eu não tenho medo. Tem um outro cidadão que também comentou na minha página, que chama-se Gibson... Como é que é o sobrenome dele? Oi? Não. Agora eu não vou me lembrar o nome dele. Gibson. Ele está... Tem um comentário... Muitos Gibsons que existem no mundo, nós vamos descobrir quem é esse Gibson. Tem um comentário dele na minha página. Ele postou bem assim. Olha só, eu achei de uma ignorância total. Porque eu filmei a calçada aqui da Alcino Guanabara, entre a rua Frederico Mauri, que é a rua que eu moro, e a Via Rápida sentido Centro Boqueirão. Eu vi. A pergunta que ele postou para mim. O senhor está falando como candidato ou como cidadão? E se o prefeito arrumar esse pedacinho aí,
o senhor fará um vídeo de agradecimento? Aí eu fui obrigado a responder. Em primeiro lugar, pago meus impostos, né? Como cidadão, apesar da minha deficiência, pago meus impostos, portanto, tenho direito. Em segundo lugar, não sou candidato, sou pré-candidato. Em terceiro lugar, se houver um merecimento, eu farei um vídeo de agradecimento. Agora, vale a pena frisar que eu não estou falando apenas por esse pedaço, eu estou falando a vergonha que são as calçadas de todos os bairros, praticamente, da nossa cidade. De todas as cidades. Inclusive, eu vou mostrar, na semana que vem, eu vou mostrar problemas de calçadas, de falta de acessibilidade, falta de calçada e calçada quebrada em outros bairros da nossa cidade. Portanto, eu acho que esse cidadão aí, o seu Gibson, não está... Ou, de repente, ele é aliado do prefeito, né? Só pode. Mas reforçando o que eu ia completar... Vamos lá. Muito antes da Lei Brasileira de Inclusão, o próprio Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, ele define calçada, parte da via. E como a gente comentava antes de começar a nossa live, onde é que começa o registro de imóveis da sua propriedade? No muro ou no meio-fio? É no muro. No muro, óbvio. Então, o espaço entre muros, contando calçada, meio-fio, pista de rolamento e calçada do outro lado, tudo isso aí é uma via. Tá? O pedestre, é isso que infelizmente, os urbanistas no Brasil eu digo, porque eu vi esses dias uma matéria, uma palestra de um pesquisador brasileiro que está morando no Japão. Vamos lá, o carro é o último a ser lembrado. O primeiro a ser lembrado é o cidadão. Tá? 70% da mobilidade de Tóquio, para você ter uma ideia, é por trilhos. 70% é por trilhos. 20 e poucos por cento é a pé. Outros tantos por cento é de bicicleta. E um númerozinho insignificante, 6, 7% é de carro. No Brasil é tudo diferente. Você faz aquelas avenidas imensas e não adianta, você pode colocar quantas pistas você quiser, vai estar sempre parado. Eu sei porque eu moro aqui no Umbará e volta e meia eu tenho que pegar a linha verde para ir para alguma região norte da cidade. Você mora onde eu passei a minha infância, hein? Eu prefiro ir costurando pelo bairro do que entrar naquela maldita linha verde. Aquilo devia ser linha ali é terrível. Ali é terrível. Roxa. Até porque foi uma besteira imensa, uma incompetência imensa no planejamento dessa linha verde. Por exemplo, eu morava, antes de mudar para o Umbará, eu morava no Boqueirão. A rua João Soares Barcelos, que terminava na BR-116, ela era quase 3 metros mais baixo do que a BR-116. Era simplesmente fazer um buraco embaixo da 116, ela cruzava direto. O que os caras fizeram? Deixaram tudo no mesmo plano. Terminaram ali. Meu Deus do céu! 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Tem que parar um para o outro passar, concorda? Agora, se você fizer uma transposição de níveis, aí não precisa parar. Essa nossa linha verde aqui é uma vergonha internacional. Foi gasto dinheiro, recursos aqui, que poderiam ser feitas várias obras, e ficou essa porcaria, essa imundície que está aí até hoje. Eu tenho até um desenho aqui que eu gosto de mostrar. Você está falando... Deixa eu ver o desenho aí. Você está falando da tua experiência de candidato. Me colocaram de candidato em 2012. Aí eu peguei uma das minhas propostas, era isso aqui, assim, ó, linha verde. Aí um cartaz está escrito assim, ó, cansado de congestionamento na linha verde? Aí aparece um desenho. Eu gosto muito de fazer ilustrações manuais, tá, Delor? Aí aparece um desenho. Deixa eu pegar uma lapiseira, alguma coisa para apontar aqui. Cadê uma lapiseira? Só para lembrei, o Gabriel me lembrou o nome do cidadão, é Gibson Lara. Vamos descobrir quem é esse cara. Então, aqui, ó, no desenho, aparece a PUC é o Pontifícia Universidade Católica, a linha verde, e ao invés de ter um cruzamento em nível, eu tenho 2 viadutos. Sabe quanto custava esses viadutos na época para serem feitos? 20 milhões de reais cada um. Sabe quanto custou aquela maldita ponte estaiada, sem rio embaixo, que fizeram na Avenida das Torres? Custou mais de 200 milhões de reais. Dava para fazer 10 viadutos, dava para resolver todas as transposições de nível da linha verde. Então, sabe, infelizmente, eu tenho grandes amigos, inclusive, eu até espero que a Celinha
a minha amiga Célia, lá do Planejamento de PUC, esteja escutando, e ela sabe da minha fala, ela concorda com tudo que eu falo, só que ela também, ela fica engessada no sistema lá, né? Exatamente, não tem... Que o IPUC, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Curitiba, onde eu comecei minha vida profissional, com 15 anos, eu fui estagiário do Jaime Lerner, tá? Eu vi o calçadão da Rua 15 nascer, tá? Então, quando falam que aquele calçadão é patrimônio histórico e você não pode mexer, não pode arrumar, não pode fazer rotas acessíveis, pelo menos nas laterais, para que pessoas com deficiência, pessoas com idosas, pessoas com carrinho nenê possam andar com segurança, tá? Não que não pode mexer, que aquilo ali é patrimônio histórico. Então, eu sou pré-histórico, porque eu sou do tempo de comer pizza na Savoy, no tempo que tinha ladrilho hidráulico, né, no piso, e não petit pavê. Então, eu venho brincando há muitos anos, Adelor, para que haja... Eu sempre comento sobre esse meu percentual, né? Acessibilidade é 90% de boa vontade. É o que está escrito lá na nossa querida escritura, né? Paz na terra aos homens de... boa vontade. Se não tiver boa vontade, não vai ter paz. Não vai. Então, só estou completando o percentual. 90% boa vontade. Aí 5% é bom senso. E 5% é norma. Agora, se você não tiver boa vontade, não tiver bom senso, não vai adiantar um caminhão de norma. Não vai. Tá? Ricardo, as pistas, as famosas pistas táteis para a pessoa com deficiência, o que é que você me fala sobre elas? Então, eu falo aquilo que eu falo para todo mundo. A Terezinha, por exemplo, que você conhece, a Terezinha Lima, né? Ela, até pouco tempo atrás, ela tinha ainda um resíduo de visão. Agora ela parece que perdeu praticamente toda a visão. Mas exato. Ela sempre vai falar, e o Leomir Pio, que você deve conhecer também, né? Que é professor de Braille, e ele falando, não, eu não quero piso tátil, eu não quero piso tátil. Bill, dá um passo. Não, o Bill odeia pista tátil. Não, eu falo pro Bill daí, né? Bill, dá um passo pro lado, sai da pista tátil e deixa a Terezinha passar. Porque para muitas pessoas, o piso tátil é imprescindível e é uma questão de segurança. Por exemplo, eu quando dou meus cursos dava, né? Agora é tudo por EAD. Quando eu dava meus cursos presenciais no centro de Curitiba, ali no Instituto de Cegos, no Instituto de Engenharia do Paraná, eu fazia, né, as vivências com o pessoal, os alunos em cadeira, e é tudo o pessoal formado, é curso de pós-graduação, né? Então eu fazia todos eles andar de cadeira de roda, bengala de cego. Quando chegava na Praça Osório, eu te pergunto, como é que você cruza a Praça Osório sem um piso tátil de referência? Não tem como. Não tem. Eu tenho uma história engraçada. Na década de 80, eu trabalhava na madrugada e tinha uma parte do chafariz ali que era aberto e eu não caí ali porque eu acho que Deus me segurou na madrugada. Em compensação, lá no chafariz da Rua 15 do Vermo, em frente, que fizeram bem no centro do piso tátil, né? Que aquele piso tátil também não tem nada de piso tátil, porque o piso tátil, o nome é piso podotátil. Você tem que sentir com os pés as saliências. Então, exatamente, aí você chegou no ponto que eu queria. Porque esses chamados pisos táteis, parece-me que o pessoal, tipo... eles fazem porque tem que fazer para mostrar serviço, mas eles não perguntam para o deficiente, tá bom assim? Eles não chamam alguém especializado como o Ricardo Mesquita para perguntar, tá bom assim? Porque, para mim, a gente, além de cego, tem que andar tipo bicho do mato, arrastando o pé para tentar achar o piso. Mas, viu, Delor, você não pode esperar ser chamado, tá? Quando fizeram a reforma do Marechal Deodoro, eu não me lembro bem ao certo que ano que era, 2002, 2003, por aí, fizeram a reforma do Marechal Deodoro. Quando eu fiquei sabendo que estavam fazendo aquela reforma, arrancando os pisos de petit pavê, eu corri lá para ver o que eles estavam fazendo. Eles iam recolocar o piso de petit pavê em tudo. Eu falei, não, negativo, cara. Aí convocamos o mundo. Tá? O professor Paulo Rossi estava junto, o Mário Sérgio estava junto, o Irajá Cadeirante estava junto, e nós fomos lá no IPUC e fizemos o presidente do IPUC marcar agendar uma reunião lá na Marechal Deodoro, ali na esquina dos Correios, e eu pedi para várias pessoas levarem modelos de piso táteis, tá? E também levarem modelos de pavimentos, blocos, lajotas, porque nós não íamos aceitar de novo colocar piso de petit pavê em tudo. E conseguimos. Foi uma briga, tá? Tivemos que brigar, inclusive, principalmente com o IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico, né, da nação. E eles queriam porque queriam manter o piso tátil. Daí nós acabamos tendo que meio que engolir em seco, né?
de permanecer uma faixa, mas é uma faixa pequena até, em comparação com o piso. Pequena. Na verdade, se for uma pessoa ali mais cheinha, ela anda fora da pista, da pista. É muito pequena. Mas naquela época, para conseguir isso, foi muito difícil. Eu acredito. E outra coisa também, que quem me falou isso aí foi o próprio Mário Sérgio também. Eu aprendi muito com o Mário, né, sobre a questão, principalmente da questão da mobilidade da pessoa com deficiência visual. Né? Ele falou, Ricardo, não adianta nada aquele piso tátil lá no meio da rua 15 de novembro. Eu tenho que usar os outros sentidos para perceber onde é que eu estou. Eu tenho que usar o olfato para saber se eu estou perto de um restaurante. Eu tenho que usar o ouvido para saber se eu estou perto de um banco. Então, o piso tátil, ele tem que estar, infelizmente, essa é uma falha da norma, da NBR 9050. Ela estabelece uma distância mínima do alinhamento predial de 80 centímetros, mas não estabelece uma distância máxima. Eu já mandei várias vezes para a BNT lá, para ser corrigido, que seja no mínimo 80 e no máximo 1,50 m do alinhamento predial. Porque o Bill mesmo, ele não usa o piso tátil, mas ele usa o alinhamento predial. Tá? Isso, exatamente. O próprio Bill também, em algumas situações, ele prefere até usar o meio fio, né? Só que, pomba, se você tiver o piso tátil, o que é o piso tátil? É uma sinalização de que você não vai encontrar obstáculos. Claro, quando não está havendo a feirinha de artes na rua 15 de novembro, né? Ou quando os lojistas eles colocam quadros em cima do piso tátil, né? Porque tem isso também, né? No centro da cidade, parece que agora tem um limite para se colocar móvel, mas antigamente ali você tropeçava numa cama box, numa mesa com 4 cadeiras que ficava praticamente no piso. Nos bairros se colocam aqueles cavaletes de propaganda do frango assado, nada contra, eu amo frango assado e compro quando eu preciso, mas se coloca o cavalete no meio ali da pista, quando tem pista tátil no bairro, né? Aqui no nosso só tem na Marechal e é para inglês ver, como dizem por aí. Mas é uma luta insana, né? Mas não pode parar, essa luta não pode parar. Nós temos, eu até antes que termine o nosso tempo, eu só quero falar sobre a cartilha de acessibilidade. Essa cartilha, ela tem um jeitão de ser maravilhosa. Eu gostaria que você explicasse para o pessoal a respeito dessa cartilha. Isso. Eu já produzi muito material literário sobre essa questão da acessibilidade, mas esse aqui vamos dizer assim, é inovador. Tá? Esse é o top. A proposta é uma cartilha, que vocês estão vendo aqui no vídeo, né? É uma cartilha com um pouco maior que metade de um papel A4, tá? Só que ela é meio mandrake, ela vai abrir como se fosse uma sanfona. Ela vai abrindo, deixa eu afastar um pouquinho mais para vocês verem o tamanho da cartilha, tá? Ela vai abrindo, isso aqui tudo é uma cartilha. Tá conseguindo escutar? Sim. Tá? Então, são 21 quadros, como esse aqui, por exemplo, apontando como que deve ser uma unidade para cadeirante, como esse outro aqui mostrando como que deve ser a questão da janela para um cadeirante poder ter acesso. Então, são 21 quadros, 21 desenhos manuais que eu fiz para fazer a cartilha. E o verso dela é o mapa de Curitiba. Olha só que legal, hein? Não era para ser esse mapa colorido aqui, cheio de bairros coloridos. Era para ser um mapa branco, porque a ideia era fazer um mapinha parecido com esse aqui de Foz do Iguaçu, num evento de acessibilidade. Inclusive, tem uma pré-candidata de Foz na live com a gente, viu? Opa, que legal. Olha aí, ó. Ó a Foz do Iguaçu dando um exemplo aqui para o mundo. Ó. Eles fizeram isso aqui já faz uns 10 anos atrás, um evento de acessibilidade, onde aparece aqui, demarcado, o mapa da cidade. Em vermelho está escrito aqui vias turísticas. Em azul, vias de comércio e serviço. E tem, inclusive, uma ilustração aqui mostrando um piso tátil aqui acessível, tá? As ruas. Então, a pessoa já vai para o centro de Foz do Iguaçu sabendo quais ruas ele vai poder caminhar. E a ideia, Adelor, eu acho que até é interessante se você puder divulgar bastante essa ideia. A ideia é mobilizar o Brasil em função disso, tá? Porque a ADEME, que é a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, que fizemos em parceria, né? Eu fiz a parte desenvolver o conteúdo no mês de dezembro, janeiro, fevereiro inteirinho, eu fiquei empenhado em cima desse conteúdo. E através da ADEME, do Leonardo, inclusive, que é o presidente da ADEME, nós conseguimos, inclusive, a impressão dessa cartilha e estamos dando cursos de capacitação em acessibilidade, principalmente o do Decreto 9451 de 2018, que passou a vigorar agora, a partir de janeiro,
tá? Que estabelece as condições mínimas de acessibilidade de edificações multifamiliares. Como eu costumo dizer, finalmente colocar a letra que faltava naquele programa MCMV, que é a Minha Casa Minha Vida, né? Faltava a letra T de toda. Minha Foi casa colocado, né? toda, tá? Porque eu conheci, inclusive, um senhor ali no bairro do Água Verde, que ele sai de casa uma vez por ano, não sei se ele é vivo ainda, faz muitos anos isso. Ele saía de casa uma vez por ano, porque ele tinha um problema de artrose bastante agravado, e daí o pessoal contratava aquela SAMU, né, para fazer um sistema de transporte de pacientes, para descer 4 andares com ele na maca, colocar dentro da ambulância, ir até a casa do filho, passar o Natal, depois voltar, subir 4 andares, e só o ano que vem ele sair de casa de novo. Então, agora, esse decreto, o 9451, ele determina, por exemplo, que eu tenho que prever espaços, eu tenho que prever mobilidade, inclusive na questão de paredes, para que os banheiros sejam adaptáveis, que eu possa ter um espaço, por exemplo, para acoplar mais tarde um elevador. E hoje, um elevador sai mais barato que muito eletrodoméstico. Tá? Esses dias eu vi uma geladeira lá de quase 10 mil reais, aquelas geladeiras de porta dupla. Tem mesmo. Um elevador de 3 paradas, eu fiz um orçamento no finalzinho do ano passado, dava 60 mil reais. Divida isso aí por 4 vezes 4, 16, né? 16 apartamentos, 60 dividido por 16, vai dar menos de 2 mil reais por pessoa. 4 mil reais, né? 4 mil reais. O fabricante pode parcelar em 10 vezes, ou seja, um elevador não é tão difícil de comprar. Só que eu tenho que ter o espaço, eu tenho que ter a infraestrutura, já toda ela ali pronta para receber esse elevador. Ok. A questão de condomínios. Os condomínios hoje, é obrigatório que eles tenham pistas? Sim, o piso tátil, ele continua sendo obrigatório, principalmente em desníveis, né? Então, isso até é um consenso entre as pessoas com deficiência visual, é que excesso, às vezes, de piso tátil também atrapalha, né? Então, se eu encher o mall, a circulação de um shopping com piso tátil, vai chegar uma hora que o cara já não vai mais saber para onde que ele está indo, né? Então, uma proposta, não sei se você já chegou a visitar o Memorial da América Latina, lá em São Paulo. Não cheguei, disse que é muito legal lá, né? Vá visitar, é espetacular. Ele tem 4 acessos. Em cada acesso desse tem um mapa tátil, volumétrico. Aparece, inclusive, o formato dos prédios. Você consegue, com as mãos, perceber o formato do prédio e para que lado que vai o prédio que você vai. E tem alas, inclusive, com quadros. E esse quadro está reproduzido em alto relevo, um tipo de um papelão reproduzido em alto relevo, as figuras que estão lá no quadro, com escrito em braille as cores. Então, você praticamente consegue quase que visualizar o quadro. Praticamente tudo. Né? Tem o piso tátil, demarcando a posição dos prédios e demarcando, por exemplo, o piso tátil de alerta, demarcando o acesso de uma escada, o acesso de um elevador, o acesso de uma rampa. Então, tem pisos táteis, principalmente o alerta, que não pode ser dispensado. Eu vi um shopping em Brasília, se não me engano, onde uma loja colocou porque quando você está num shopping, você deve passar por essa dificuldade. A hora que você está andando no mall, né, na circulação do shopping, tem lojas que têm portas imensas. Como é que você vai saber se você está dentro ou está fora da loja? Não tem como, né? Não tem jeito. Então, era lojas Renner, se eu não me engano, colocou em toda a extensão do acesso da loja o piso tátil de alerta. Então, a partir dali, você sabia, não, daqui para dentro é loja, daqui para fora é mall. Olha que beleza, hein? Então, olha só, o que acontece? A gente briga muito por essa questão, mas eu ainda entendo que nós ainda somos um pouco sozinhos, e nós não temos apoio do poder público, da prefeitura, nós não temos apoio do urbanismo para esse tipo de coisa. Parece que o pessoal não quer saber, porque somos a minoria. Eu fiquei indignado que há um tempo atrás o nosso prefeito disse que são 17 mil velhos em Curitiba que não pagam passagem, tinha que ficar todo mundo em casa. São 5 mil... Ele esquece que ele é velho. É novinho ele, né? Aí, outra coisa que ele falou que me deixou mais indignado ainda, são pouco mais de 5 mil deficientes em Curitiba que não pagam passagem, tem que ficar em casa também. Mas na hora de cobrar o nosso IPTU, ele não fala que nós somos cegos, que não precisamos pagar. Uma pessoa que fala uma besteira dessa não tem a mínima noção da realidade, né? Primeiro, que nem eu sempre falo, Adelor, a acessibilidade é transversal na nossa vida. Desde o momento da concepção
desde o momento da gravidez. Minha filha me deu, graças a Deus, o ano passado, ela me deu um netinho, o Henrique, que eu amo de paixão, assim como eu amo meus filhos. É que nem eu falei para ela, tão bom quanto ser pai, com uma vantagem, não sou eu que vou ter que ficar toda noite acordado como eu tive que ficar lá atrás. Então, ser avô é melhor até do que ser pai em alguns momentos, né? Mas ela não falando, né, comentando, né, puxa, é complicado, né, porque a barriga, quando vai crescendo, são litros de líquido, são matéria se formando, né? Então, ela tira totalmente o eixo do centro de gravidade da pessoa, né? E depois, na hora que você ganhou o nenê, ela mora lá no Ecoville, que é o nome que eles colocaram para Campina do Siqueira e Bigorrilho. Gostei dessa. E SIC, né? SIC, ali é SIC. É isso. Mais uns bobão aí colocaram Ecoville, né? Para ficar mais chique, né? Então, ela mora na frente da Universidade Positivo, não tem calçadas. Do lado dela está a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, não tem calçadas. Não tem calçada. Não, e detalhe... Você libera o arruamento de uma cidade sem parte da via. Não, eu não sei se você sabe disso, mas os deficientes visuais que precisam de bengalas têm que fazer a troca de bengala. É uma bênção, porque a gente não precisa pagar as bengalas, faz troca por uma nova. Quando a bengala está velha, vai no centro tecnológico, eles trocam a bengala e dão uma nova para a gente. Mas o antigo daí... Cefet, né? O antigo Cefet. Mas aí você não acha calçada para chegar lá. Mas só completando, né? Então, desde a concepção até o nascimento, você já andou num dispositivo de rodas. Você não lembra, nem eu, mas nós já andamos em dispositivo de rodas, carrinho de nenê. Tá? Depois, quando você for pai, você tem que, de novo, empurrar um dispositivo de rodas. E se for o meu caso, por exemplo, do meu filho, que aconteceu vamos dizer assim, uma deficiência temporária, né? Temporária para mim, muito mais, né? O Rafael foram 45 dias, mas para mim foram 6 anos de deficiência temporária. Né? E depois, quem tiver sorte, Adelor, vai ficar idoso. E da idade, não se iluda, não escapa. Eu estou sentindo cada vez mais o problema da acuidade visual, estou sentindo o problema de... Isso que eu voltei a andar de bicicleta bastante, costumo praticar bastante esporte, corrida. Corrida nem tanto, porque a corrida minha perna dói muito, mas caminhada e bicicleta eu tenho praticado bastante. Mas o meu pai, até os 83 anos, era um touro, morava na região das Mercedes, que é uma região acidentada de Curitiba. Ele ia a pé das Mercedes, lá perto da Manuel Ribas, até o Carrefour a pé, eu voltava carregando compras. Até que ele teve que fazer uma prostectomia. Decorrente da prostectomia, teve um AVC isquêmico. Então, de uma hora para outra, uma pessoa que tinha uma vitalidade fantástica ficou imóvel. Um tapete passou a ser um obstáculo para ele caminhar. Então, não se iluda. Tá? Se você é jovem hoje, você que está nos assistindo aí, agora deixa eu olhar no olho aqui. Se você que é jovem, não se iluda. Você vai, se tiver sorte, você vai ficar idoso. E com a idade vão chegar a falta de mobilidade, a falta de visão, né? A deficiência vai diminuir a tua acuidade visual, vai diminuir a tua audição e, em alguns casos, vai diminuir até a cognição. O meu pai, depois do AVC, né? Depois do acidente vascular isquêmico, ele também ficou com perda de memória, já não reconhecia a própria família. Então, gente, é um programa para a tua vida toda. Acessibilidade não é para uma minoria, que nem esse político absurdo que você falou agora há pouco, afirmou para você, uma minoria. Não tem nada de minoria. Somos todos. Todos nós precisamos de acessibilidade, desde que nascemos até a hora que partiremos daqui. E se Deus quiser, eu quero terraplanar o meu futuro. Eu quero deixar um legado, tá? E o legado vão ser rotas acessíveis. Deixa eu só contar rapidamente, em 1 minuto, a origem de rotas acessíveis. Isso começou quando a Mara Gabrilli, já ouviu falar? Ela é tetraplégica. Sim, senadora Mara Gabrilli. Hoje ela é senadora. Ela, quando era vereadora em São Paulo, ela falou, mas eu sou vereador, não posso ir na prefeitura, não posso ir na Câmara, não tenho acesso a lugar nenhum. Ela fez a proposta das rotas estratégicas. Aí, diante daquela eterna desculpa, não temos dinheiro para fazer 90 mil quilômetros de calçada, ela falou, não, eu só quero 600 quilômetros de calçada. Ela pegou a Avenida Paulista como eixo principal e, a partir dali, fez a derivação para o Hospital de Clínicas, para a USP, em um mandato, em 4 anos, foram feitos 600 quilômetros. Se você pegar Curitiba, é 10% de São Paulo. Lá já estão quase em 20 milhões de habitantes, aqui nós temos 1,5 milhão de habitantes. Tá? Então, guardadas as proporções, a gente já fez um cálculo de 60 quilômetros, eu resolvo toda Curitiba. E quero começar, e importantíssimo começar,
pelo trajeto entre o Terminal Guadalupe, que liga toda a região metropolitana de Curitiba, até o São Hospital terríveis ali. Oi? São terríveis as calçadas naquela região ali. Você não consegue chegar de cadeira de rodas saindo do Terminal Guadalupe até o Hospital de Clínicas, um trecho de Não 1.200 metros. Agora, pega bem, 1.200 metros, se eu for pegar 1,20 m de largura, que hoje a nova norma permite, a nova lei permite, antigamente era 1,50 m, isso é um investimento de menos de 100 mil reais. O que é 100 mil reais? Os caras estavam pagando 100 mil reais por aparelho respirador que valia 4 mil. Sabe? Então, falta moralidade, falta ética. Se você entrar lá, Adelor, você vai encontrar um cara que vai te cobrar muito. Vou cobrar, cara. Vou cobrar para você. Eu estou contando assim com a tua ajuda mesmo. Até porque eu entendo, o Ricardo, hoje eu sou pré-candidato, para eu entrar lá, eu entendo que, até pelo fato da deficiência, você sabe que quer queira, quer não, muita gente não acredita, é um milagre. Então, eu estar lá, eu creio que vai ser um milagre. E conseguir um projeto abrangente para esse tipo de situação vai ser outro milagre. Eu quero o Ricardo Mesquita comigo. Tamo junto, cara. Tamo junto. Quem se dignar a trabalhar pela acessibilidade, pelo bem do próximo, eu tenho essa minha carteirinha aqui, esse mini folder aqui, acessibilidade já, tá? Aqui, deixa eu só apresentar rapidamente aqui, são as principais leis de acessibilidade, inclusive a Lei Brasileira de Inclusão aqui, que é a principal, né? A lei que... Atenção, você que está nos assistindo, olha, nós temos lei para isso e por isso podemos brigar por isso. Aqui é uma mini cartilha de acessibilidade. Então, quem escrever para mim nesse e-mail que está aparecendo aqui na tua telinha ali agora, arquemesquita@gmail.com, ou aqui no meu WhatsApp, 985366059, código de área 41, tá? Eu mando o arquivo. Aí de Foz do Iguaçu, anote esse número aí, vai te servir muito, hein? Em Foz nós tivemos já algumas experiências bastante interessantes. Nós fizemos um seminário, acho que foi em 2006, onde nós fomos visitar o lado argentino das cataratas. Um espetáculo, rapaz. Totalmente acessível. O nosso lado, naquela época, era tudo cheio de obstáculos. Não sei como é que está hoje. Mas nós chegamos, vários cadeirantes, o Mauro Nardini, inclusive, o Irajá, nós chegamos lá na Garganta do Diabo, o cadeirante, sem precisar pedir ajuda de ninguém. Então, o que a gente briga não é por piedade. A gente quer consideração, é direito. Tá? O Brasil, infelizmente, é pródigo em leis, mas é totalmente omisso em cumpri-las. E nós queremos, e o teu dever, inclusive, como fiscalizador da atividade administrativa, como vereador, eu vou te cobrar e vou te ajudar a cobrar os seus pares. E os seus pares vão nos ajudar a cobrar o executivo e o legislativo. Nós temos que fazer cumprir os nossos direitos, Adelor. Chega de palhaçada, chega de agir bovinamente, né? Agora virou até termo pejorativo, né? Passar a boiada. Chega de passar boiada, cara. Chega de passar boiada. Chega de passar boiada. Eu vou falar uma coisa, Ricardo. Eu creio que de 2 anos para cá, o brasileiro ele se espertou mais, até na questão política mesmo, né? Então, eu acho que o povo está aprendendo a cobrar mais. Eu creio que daqui para frente, todos vão se espertar para cobrar mais. Porque não adianta a gente também, botar o pezão no sofá, assistir Globo Esporte e futebol o dia todo e falar mal de político. Eu acho que tem que ir atrás e cobrar. Não, e ter a coragem de botar a cara a tapa, né? Que nem eu te falei, em 2012 me colocaram de candidato a vice do atual governador, Carlos Massa Júnior. Tá? E eu acho que eu consegui, naquela época, plantar uma semente muito legal no coração dele. Porque quando ele foi secretário de Desenvolvimento Urbano, ele fez o maior programa de construção de calçadas que o Paraná já viu. Foram milhares de quilômetros de calçadas. E eu tenho certeza que se a gente agendar e for procurar pelo Carlos e levar essa questão das calçadas, levar a questão das rotas acessíveis, nós vamos ter um bom resultado. Então, já fica o convite aí para a gente agendar, fazer uma visita ao governador. A hora que você quiser. Ao prefeito, por favor, não me convide, porque eu não gostaria de visitá-lo. Ele não recebe deficientes, é muito difícil. Ele não respeita ninguém. Eu tive problema sério. Eu fui servidor público concursado e saí da prefeitura com uma úlcera, graças a essa pessoa que está atualmente na gestão. Sabe, que negava micharia para fazer cuidar. Eu fui arquiteto da Fundação Cultural de Curitiba, tá?
Eu apresentei um laudo completo de tudo que precisava ser feito nos edifícios históricos, não recebia um centavo. No mesmo dia, eu trabalhava junto do jurídico, lá na frente do Cavalo Babão, lá no Largo da Ordem. No jurídico me apresentava um cheque de 100 mil para Fogos Lanza, 50 mil para Arthur Moreira Lima. Nada contra a cultura, nada contra a festa. Agora, você vai fazer uma festa na tua casa com a despensa vazia? Você vai fazer uma festa na tua casa com a tua porta quebrada? Não tem como. Então, sabe, eu não gosto de perder meu tempo com pessoas que não têm essa sensibilidade mínima de saber o que deve e o que não deve ser feito com recurso público. E outra, principalmente, eu odeio o tal do termo poder público. Está lá na Constituição. Todo o poder emana do povo. Eu acredito nisso, concordo com isso. E seu nome é exercido. Então, os que estão lá togados, sentados em colarinhos brancos, são servidores públicos. São os nossos empregados, pagos com os nossos impostos. O salário dele, eu sempre falei isso quando eu era servidor público. Eu tenho que ter o maior respeito pelo senhor. O senhor paga o meu salário. Tá? Infelizmente, eles esquecem que são servidores. E fica com essa coisa de poder para cá, poder para lá. O poder é do povo. É verdade. Se for vereador, viu? Não esqueça se for vereador. Você vai ser um servidor público também, por favor. Exato, eu concordo com isso. E eu acho que todos, né? A gente, na verdade, aprende a ser servo desde que aprendemos a palavra cristãos, né? Então, nós estamos aqui para servir. Se a gente se iludir com a ideia de que nós temos que ser servidos, nós já estamos quebrados. Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa servir. E uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, Ricardo e amigos, isso é independente de pré-campanha, de qualquer coisa. Eu falei para minha esposa isso já há algum tempo. Eu vou brigar por acessibilidade pública. Eu vou brigar porque eu sofro com falta de acessibilidade em Curitiba há 42 anos. Eu comecei a andar sozinho com bengala em Curitiba com 12 anos de idade. Então, aonde o prefeito quiser ir nesta cidade, ver aonde tem a falta de acessibilidade, eu levo o prefeito, já fiz desafio para ele vendar os olhos e andar comigo, mas cadê a coragem? Leva lá no Hospital de Clínicas, leva lá na General Carneiro. Né? Mas de uma cadeira de rodas ainda, para complicar um pouquinho mais a vida dele. É verdade. O resumo de tudo, Adelor, antes, eu não sei qual é o tempo que a gente terminaria. Eu achava que era 8h30, mas já passou das 8h30. Acho que já foi, mas bora lá. Não, eu só gosto sempre de encerrar as minhas palestras, os meus cursos, com dois pensamentos. Tá? Um de uma pessoa que eu aprendi a admirar, independente de questão religiosa, uma pessoa que doou a sua vida ao próximo, assim como a Madre Teresa de Calcutá, né, dedicou a sua vida ao próximo, ou o Francisco Xavier, o Chico Xavier, dedicou a sua vida também ao próximo, né? É verdade. Eu guardo uma preciosidade nessa questão da acessibilidade, que normalmente quando eu chego no lugar as pessoas já vêm com aquela desculpa, Ricardo, agora não dá tempo de fazer mais nada, agora já está tudo pronto. E tem uma frase dele que eu acho fantástica. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Isso é maravilhoso. Não deixe para depois. E a outra frase, que é a principal, essa sim, o epílogo da minha palestra, ela está aqui no finalzinho do meu folder também, deixa eu ver se consigo localizar aqui. Demora para entrar em foco. Ela fala ali assim, ó, ama teu próximo como a ti mesmo. Não precisa nem dizer quem é o autor dessa palavra, dessa frase, né? Com certeza, com certeza. Esse é o resumo, tá, de tudo, tá? Porque a partir do momento que você tem a mesma, você sente na tua pele, tá, o que o outro, o teu próximo, o teu irmão, ou até uma pessoa que você nem conheça está passando, tá? Uma das coisas mais bonitas da minha vida, que me estimulou a começar esse trabalho de acessibilidade, foi quando eu fiz a adequação desse predinho aqui, que está aqui, um prédio de padrão classe média alta. Me fala um pouquinho desse prédio. Acho que você falou em uma live que você me enviou o link. Isso, na Rua Atílio Bório. Durante vários anos, uma menina ficou morando, né, nesse prédio. Hoje é uma moça, uma mulher já. Na época, ela tinha 15 anos. E ela tinha que entrar aqui pela rampa da garagem, tá? Porque não tinha acesso. Na frente tinha só escadas na porta do prédio. E eu fiz um croquis e mostrei lá na reunião do condomínio, mostrando que se eu fizesse um caminho pelo jardim, eu ia facilitar a vida da pessoa em cadeira de rodas, da pessoa em carrinho de nenê, tá? Então, é uma questão de respeito a todos. Então, não tem por que você dizer, não dá tempo de fazer mais nada. Sempre dá tempo. Olha, eu faço projetos, eu tenho entre os meus clientes Copel, Votorantim, Boticário,
Fiz recentemente do estádio Couto Pereira, já começaram as obras de adequação do estádio Couto Pereira. Só que o Couto Pereira vai ficar um brinco do portão para dentro. Só que como é que eu chego lá? Como é que eu subo a Baldino da Amaral com aquelas pedras soltas? Como é que eu subo? Ali é perigo também, viu? Isso sem contar que na frente ainda tem o templo lá do Perpétuo Socorro, né? Só para você ter uma ideia, esse caminho, que eu imagino ser a primeira rota acessível de Curitiba, né, ligando o terminal do Guadalupe até o Alto da Glória, eu pego no caminho o edifício histórico da Santos Andrade, tá? Ali já são algumas centenas de alunos, pego depois a reitoria no caminho, né, subindo pela 15 de novembro, dobra no Jean Carneiro, facilita a vida de quem vai até a reitoria. Até o Hospital de Clínica, eu vi um número assombroso, são mais de 10 mil pessoas, entre pacientes, visitantes, acompanhantes, que vão até esse hospital por dia, 10 mil pessoas. Em dia de novembro, lá no Perpétuo Socorro, são 40 mil pessoas. O dia que o estádio enche, são outros 40 mil pessoas. Nós estamos falando de mais de 100 mil pessoas que vão ser beneficiadas com um investimento de 100 mil reais. Tá? É R$1 por pessoa que nós estamos colocando. O pessoal não consegue arranjar esse dinheiro para fazer um investimento desse, né? Impressionante. É absurdo, né, cara? Eu já falei, eu dou R$10, não dou só eu dou R$10. Eu pago a minha parcela e mais 10, mais 9, eu dou R$10. Mas tá difícil, viu, cara? É complicado, porque, infelizmente, enquanto as nossas calçadas estão desse jeito, a cidade está sendo inteirinha pintada de lama asfáltica. Isso não é asfalto, é uma camadinha lá de alguns centímetros. A chamada casca de ovo, né? Lá em Foz do Iguaçu está acontecendo. Mas é aquela história, né, Adelor? É o que ganha voto. Infelizmente, o povo diz que tem aquele ditado que diz que cada governo tem o povo que merece, né? Eu não mereço, porque eu estou sempre atento e cobrando, né? Mas, infelizmente, a maioria vence, né? Então, eu vou deixar... Enquanto continuarem votando em prefeito, em político que faz pintura de asfalto e não aquele que investe em infraestrutura, nós estamos destinados a viver num país sem a mínima mobilidade. Eu vou deixar bem claro para todos aqui, eu fui um cara que, no início, eu não gostava de política, estou sendo sincero, eu passei a gostar de política de 2018 para cá. Eu também. E por não gostar de política, eu gostava do atual prefeito. Eu achava que ele era o cara. Quando eu passei a gostar de política, estudar um pouquinho, apesar de eu não ter muito estudo, a internet nos oferece facilidade hoje. Quando eu comecei a estudar um pouquinho da política, eu vi que o cara, desculpe quem gosta dele, mas eu vi que o cara não está com nada. O cara que faz asfalto casca de ovo, o cara que pinta a faixa para dizer que está ficando tudo lindo, maravilhoso, e no final do ano deixa a cidade linda, maravilhosa, para enganar o povo. Faz carrossel no passeio público. É importante isso, um carrossel no passeio público, muito importante. É porque todo mundo precisa do carrossel para ir para um hospital, né? De cadeira de rodas, né? Você sabe que eu apelidei esse tipo de político Nero. Né? Porque o Nero é aquele cara que ficava tocando harpa, né? Valorizando a arte, né? Tocando harpa enquanto Roma pegava fogo, né? Então, sabe, é o pão e circo, né? Que era a máxima, né? Da época dos romanos, né? Só que hoje nem pão tem, é só circo. Sabe? Então, eu espero, sinceramente, Adelor, eu vou torcer muito, vou influenciar muito também, vou acreditar em você em primeiro lugar, né? Tá na mente, que você entre dentro da Câmara de Vereadores de Curitiba, onde temos grandes pessoas lá dentro. Tico Kuzma é uma das pessoas que eu admiro lá dentro. Tá? Tem várias pessoas, vários... O Tico foi um dos únicos vereadores que eu ainda não briguei lá na Câmara. O próprio Erivelto Oliveira, que foi repórter da RPC, apresentador da RPC, fizemos um vídeo mostrando esse trajeto. Eu acho que cheguei a te mandar esse vídeo, né? Ou não? Não, esse não. Fazendo o trajeto com uma pessoa cega com um cachorro, né? Cão-guia, um cadeirante, o Ricardo Vilarinho, cadeira normal, mais um cadeirante motorizado, né? E não é cadeira elétrica, que nem o pessoal fala, cadeira elétrica é para execução, tá? Nós fomos em 3 pessoas e mais um acadêmico que estava fazendo um trabalho de pós-graduação. Nós fizemos esse percurso de 1.200 metros do Guadalupe até o Hospital de Clínicas. Ninguém conseguiu chegar lá no Hospital de Clínicas. Não tem como. Sozinho, não tem como. Tá? Obstáculos tem terríveis no caminho. Então, o Erivelto nos ajudou com a equipe dele lá, inclusive, todo o pessoal, o Nascimento,
pessoal da equipe dele lá que nos ajudou, fizemos a filmagem, ficou muito legal. Gostei bastante dos teus filmes aí também. Porém, o teu improvisado tá quase igual ao nosso, viu? Tem um pessoal de Curitiba, de uma equipe de atletismo, tem a equipe de para-atletas, que tem algumas pessoas na live, pelo menos disseram que iam assistir, e tem o pessoal também, os corredores da equipe Radar, que diz que gostam muito do teu trabalho, viu? São de pessoal de V também. Na verdade, não é meu trabalho, né? A gente, Adelor, é só instrumento, né? O trabalho vem todo lá de cima, tá? Eu acredito muito, eu não sou, sabe, eu não sou evolucionista, né? Eu como arquiteto, fica difícil achar que esse meu escritório aqui, por exemplo, houve uma grande explosão e os tijolinhos se assentaram uns sobre os outros, aí virou escritório. Eu acho que tem que ter planejamento, eu acho que tem que ter mão de obra competente, eu acho que tem que ter... eu prefiro acreditar num criador do que acreditar que eu nasci de uma ameba que veio de um meteoro, tá? A coisa é muito perfeita para ser por mero acaso. Sabe? Eu também sou assim, eu prefiro acreditar nisso. Então, eu simplesmente falo que a gente está aqui nessa terra e eu tô sempre antenado, né? Quando você me ligou, eu já vi, o Adelor é um cara que, de repente, pode nos ajudar nessa briga das calçadas. Porque você tem que estar antenado, né? Aqui, no ambiente que eu estou, no ambiente que você está, estão milhões de ondas eletromagnéticas passando por você. Vai depender de como que você vai girar o teu dial para chegar na sintonia, para você perceber as coisas que Deus manda para você. Eu chamo isso de deucidências, sabe? São coisas assim que vão acontecendo na vida da gente e vem comprovações na sequência que fortalecem essa nossa intenção de fazer bem ao próximo. Eu acho que basta a gente se colocar nas mãos de Deus, como todos os dias eu faço, ao dormir e ao acordar, eu peço as instruções dele, Pai, guia meus passos. Pai, eu tenho feito isso também e posso te assegurar que tem sido uma bênção, viu? Graças a Deus, viu? Graças a Deus que existe Deus. Isso aí. Eu tinha muito mais coisas para perguntar para você, mas eu tenho certeza que daqui para frente nós vamos conversar mais vezes sobre isso. Com certeza, né? Com certeza. Eu tenho lá o meu canal, eu não posso fazer live por ele ainda, porque eu não tenho 1.000 inscritos. Eu comecei há pouco tempo o canal, mas eu tenho certeza que nós vamos gravar live, ou vamos fazer por aqui, até a hora que Deus nos der condições, nós vamos fazer isso, porque eu tenho certeza que vai ser bom para muita gente, viu? E eu tenho certeza que você ajudou muito. Tá velhinho lá, com 100 anos de idade, que mesmo que a gente estava falando daquilo. Eu falo, quando os meus filhos eram crianças, eu dizia a eles que eu quero viver até os 100 anos, se tiver saúde. Aí um dia eu tive que chamar o Gabriel, esse que você conheceu aqui, e dizer, porque ele dizia assim, ixi, meu pai vai viver 100 anos. Aí eu tive que chamar ele e explicar que tinha que ser da vontade de Deus e tudo mais. Isso era a minha vontade, né? Agora eu dependia da vontade de Deus. Mas se bem que eu tenho que concordar com um amigo nosso aí, que você deve conhecer ele também, o Zé Leite, né? Que é cego e cadeirante. E ele largou uma vez num fórum permanente de acessibilidade do CREA. Ele só falou assim, só espero que não seja esse permanente, não seja para sempre. Eu espero que um dia a gente não tenha mais que lutar para conseguir o que é óbvio, né? O que é o nosso direito constitucional, o nosso direito legal, o nosso direito humano, né? De ter as condições de acessibilidade com segurança, com autonomia, tá? Que a gente possa não precisar mais ficar brigando, dando murro em ponta de faca, para conseguir aquilo que é nosso direito básico. Eu moro aqui num barraco, para você ter uma ideia, na frente da minha casa tem calçada, mas é só na frente da minha casa. Se eu sair para o lado aqui, eu não tenho para onde caminhar. O meu vizinho da esquina, o Eliezer, ele tem uma bela calçada também na frente da casa dele, mas quando ele sai com o Arthur para andar de bicicleta, o piazinho dele que tem uns 3 anos, 4 anos, tem que andar no meio do asfalto, porque não tem o mínimo condição de andar. Não tem condições. É a nossa realidade. Na verdade, nós temos o que hoje é catalogado 65 bairros em Curitiba. Se for analisar calçada, acessibilidade, nossos bairros estão abandonados. Não existe. E aí, me veio um cidadão e disse, olha, mas não se preocupe, nós estamos com o nosso prefeito organizando uma acessibilidade incrível no Centro Histórico de Curitiba. Centro Histórico, para nós que vivemos em Curitiba, é para turista. A gente passa lá todo dia, se quiser. Mas e os bairros? Cadê a acessibilidade nos bairros?
Mas Cadê o próprio, a cidade mas de o quem próprio centro histórico, Adelor, foi feito errado, porque ele criou lá aquele piso acessível, só que para você entrar dentro da propriedade, você tem que passar por pedras irregulares. Ou Pois seja, é terrível. por que não fez colado ao meio-fio, colado ao alimento predial, aliás? Né? Que daí a pessoa já entrava direto no imóvel, né? Mas eu não sei, sabe? Eu acho que falta bom senso, falta boa vontade, sabe? Falta... Eu ainda fico, infelizmente, com aquela tese, né? Fazem porque precisam fazer, porque precisam mostrar alguns serviços, salve-se quem puder. Mas ainda bem que existem bons exemplos, viu? Até para quem trabalha no comércio, aí, né? Se bem que o comércio hoje está todo meio parado, né? Mas Blumenau, você chegou a conhecer Blumenau, não? Conheço, é maravilhoso. Né? Blumenau, antes do ano 2000, ela era todo o centro era em petit pavé. Toda vez que enchia ali o rio Itajaí, soltava aquelas pedras, ficava um caos. Né? Aí eles fizeram um concurso nacional e 2 arquitetos aqui de Curitiba ganharam esse concurso, me fugiu o nome deles agora, e eles fizeram acessibilidade total em todo o centro de Blumenau. Resultado, houve um aumento de 40% no movimento do comércio, porque eles estavam impedindo pessoas com mobilidade reduzida de chegar ao centro da cidade. Então, você já esteve em Uberlândia? Não, Uberlândia não. É a cidade, sabe que Uberlândia é conhecida como a cidade mais acessível do país, né? Não sabia. Ela é conhecida nacionalmente como a cidade mais acessível do país. Eu gosto muito aqui no Paraná de Marechal Cândido Rondon, não sei se você conhece. Não conheço, eu tenho uma parente minha que morava lá até pouco tempo e eu não cheguei para lá, diz que é maravilhoso lá também. O centro da cidade, pelo menos a parte que eu conheci, né? Nós tínhamos ido lá fazer uma palestra pelo CREA, né? Chegamos lá perto das 5 horas da tarde, quase nenhum carro na rua e um movimento intenso de ciclistas, mas em ciclovias protegidas. Não que nem estão fazendo aqui em Curitiba uma coisa só pintada e com uns tachões ou com uns conezinhos. Não oferece segurança nenhuma. Lá em Marechal Cândido Rondon, e é uma cidade, inclusive, de dominação alemã, e os alemães tradicionalmente gostam muito de bicicleta, né? Você vai em Juiz, bicicleta, qualquer cidade de cultura alemã tem muito valor a bicicleta. E eles fizeram 1,5 metro de calçadas, a partir da porta, né, do alinhamento predial, 1,5 metro de calçada, depois vem 1,20 metro, mais ou menos, de ciclovia, sentido único, para não dar problema de batida frontal. Depois vem 1 metro de área de serviço, onde está ali equipamento urbano, árvore, paraciclos. Todas as lojas têm paraciclos para você parar a tua bicicleta, amarrar a tua bicicleta. E depois tem ainda o estacionamento dos carros. Aí deu 5h30, abriu os colégios e aquela monte de crianças com bicicleta e nenhum carro na rua. Tá? Então, a partir do momento que você melhora, como o Coronel Bondaruga sempre fala nas palestras dele também, a partir do momento que você melhora a circulação de pedestres na rua, você melhora também a segurança dessa cidade. Porque o melhor agente da polícia é o observador. É aquele cara que vê o assalto sendo cometido, vê o roubo sendo cometido e aciona a polícia. Se não tiver pedestre na rua, vá andar sozinha. Minha filha, quando foi morar lá no Ecoville, resolveu fazer uma caminhada lá pela região do Ecoville. Morreu de medo, porque não tem ninguém andando na rua, é só carro. É bem deserto ali, rapaz. Eu já andei ali, é bem deserto mesmo. E passava os carros maliciosos, olhando para ela, ela falou, nunca mais vou andar na rua. Não, ela é complicado. Rua vai andar na universidade, só que agora a universidade está fechada, coitadinha, está presa no apartamento. É verdade. Mas, Ricardo, olha, nós temos papo, eu creio que para muitas horas ainda, viu? Eu não tenho nada agendado antes das 2 horas da manhã, então vamos levar. Mas eu creio que nós vamos agendar outros bate-papos. Eu quero... tem uma moça também que é pré-candidata na região metropolitana, ela é cadeirante, eu vou entrar em contato com ela para ver se a gente... Como é que é o nome dela? Eu não me lembro, vou ser bem sincero para você, eu não me lembro. Eu só encontrei com ela uma vez, na sede do partido, e daí hoje a minha amiga, a nossa amiga que está em contato contigo também, que me falou dela, vou entrar em contato com ela para ver se a gente agenda alguma coisa juntos aí, eu creio que vai ser muito bom. Né? A Patrícia. Eu creio que vai ser isso. Eu creio que vai ser muito bom falar com essa moça cadeirante aí. Até quero agradecer aqui ao vivo a Patrícia, é muito competente. Eu recebi uma mensagem dela, eu cheguei em casa meio tarde, já era quase 11 horas da noite. Aí eu falei, puta, não vou responder agora. Não vou. Acabei respondendo, né? Acabei respondendo. 10 minutos depois ela estava respondendo com a coisa já pronta. Olha, parabéns, eficiente. É isso aí. Mas eu quero te agradecer muito, Ricardo, por esse bate-papo. Eu sei aí das suas correrias. E pode ter certeza que nós vamos nos encontrar muito aí.
Beleza? Com certeza, Adelor. Ricardo. Um grande abraço e que Deus, né, acima de tudo, bote o dedo na sua vida, que ele te mostre o caminho correto, né? Porque, Amém. como está escrito lá, né? Ensina teu filho no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele, né? Então, vamos fazer os nossos jovens também começarem a pensar no próximo, pensar que a vida não é essa maravilha, que uma hora você vai ter necessidade dessa acessibilidade, e pedir aos nossos queridos ouvintes aí que por acaso ainda sejam motociclistas, cara, 75% dos leitos hospitalares do Brasil são ocupados por acidentados de moto. 90% do Sara Kubitschek em Brasília tem atendimento de acidentados de moto. Será que isso é realmente uma economia? Eu achava que estava fazendo economia quando andava de moto. Eu perdi tudo que eu tinha na vida depois dos meus acidentes de moto. Cada operação que Deus recompensa, né, de alguma forma, né? Cada operação que fazia era 50, 60 mil reais, tinha que desfazer de algum bem, eu perdi tudo praticamente. Eu comecei do zero. Então, não deixa, sabe? A minha mãe, quando ela soube que eu comprei uma moto, cara, eu comprei escondido a moto, ela só olhou para mim e chorou. Parece que ela anteviu tudo o que ia acontecer na minha vida. Infelizmente, ela partiu antes do meu acidente, que eu acho que ia ser um martírio muito grande dela, o estado que ficou filho dela depois daquele acidente. Então, peço aos nossos queridos colegas aí que sejam motociclistas, olha, tem outras alternativas. Até um Fusca velho é mais seguro, um Chevette velho é melhor do que uma moto, viu? Eu, como não fizeram um carro para cego, ainda uso minha bengala. Mas tá ok, Adelor. Eu ainda vou longe, cara. Eu tenho um projeto para terminar para amanhã de manhã, cara. Eu vou até uma meia-noite, 1h da manhã. Vai lá que a gente vai se falando aí e vamos conversar muito sobre isso ainda, beleza, Ricardo? Obrigado novamente, agradeço muito o seu convite e fico na torcida para que você chegue lá, viu? Amém. Eu vou estar lá do teu lado, enchendo da paciência, cobrando. Tá certo. Obrigado ao pessoal que esteve conosco. Alô, Gabriel, dá um cheguinho aqui. Obrigado ao pessoal que esteve na live conosco. Que Deus abençoe a todos. E é isso aí, gente. Vamos nos unir, independente do que aconteça nas convenções, vamos estar juntos, porque juntos somos mais fortes, né? Todo o poder emana do povo. Beleza? Alô, Gabriel? Opa! Dá uma chegadinha aqui para a gente encerrar. Beijo, povo. É teu filho, Gabriel? É meu filho, isso. Ele tem nome de anjo também, né? Gabriel. Anjo Gabriel. Meu é Rafael, é anjo também. Obrigado aos nossos anjos aí também. Um abraço, fica com Deus. Valeu, um abraço. Até mais.